Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Tributário da Rede LFG e este programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, eu vou falar a respeito de impostos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre os assuntos abordados hoje. E no terceiro bloco, o nosso terceiro bloco, o X da questão. Eu quero te mostrar exatamente como esse assunto cai na hora da sua prova. Se perguntarem para você no que consiste a dupla desvinculação dos impostos, você sabe responder? Não perca a resposta daqui a pouquinho. E seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Fica por aí. Muito bem. A Constituição de 88 prevê 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O imposto é um tributo chamado de desvinculado. Por que o imposto é chamado de um tributo desvinculado? Normalmente, essa expressão tributo desvinculado está relacionada com a origem do dever de pagar o tributo. O imposto é chamado nesse sentido de um tributo desvinculado porque o seu fato gerador não tem relação com uma atividade estatal. O imposto é um tributo desvinculado porque, na sua origem, não há nada que dependa de uma atuação governamental. O imposto é um tributo chamado de unilateral, porque não há participação do Estado na causa de recolhimento do tributo. Pensa no imposto de renda, por exemplo. Fato gerador do imposto de renda é auferir renda. Essa atividade de auferir renda não envolve a participação do Estado. Ela é independente de uma atuação estatal, por isso que o imposto de renda é um imposto. Importante que você saiba, comentário que eu fiz na abertura do nosso programa de hoje. É normal a doutrina falar agora em uma dupla desvinculação dos impostos. O que é essa dupla desvinculação dos impostos? Além de desvinculados quanto à origem, os impostos são desvinculados também quanto à destinação da receita. O que significa essa desvinculação quanto à destinação da receita? A Constituição, no artigo 167, inciso 4, proíbe que a receita proveniente da cobrança de impostos seja vinculada a um órgão, fundo ou despesa. O legislador não pode vincular a receita de impostos a um órgão, fundo ou receita. Isso tem um nome. Isso chama princípio da não afetação. Princípio da não afetação proíbe o legislador de vincular a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Bem, por isso que nós temos uma dupla desvinculação dos impostos. Os impostos são tributos desvinculados quanto à origem, porque independem de uma atuação estatal, e desvinculados também quanto à destinação, porque não pode haver uma relação, um vínculo entre a receita dos impostos e um órgão, fundo ou despesa. Interessante que você saiba, meu querido, que existem exceções ao princípio da não afetação. E dessas exceções, 2 têm grande importância. A própria Constituição, no 167, inciso 4, permite a vinculação da receita de impostos com gastos de ensino e saúde. Então, ensino e saúde são exceções ao princípio da não afetação. E por que existe o princípio da não afetação? Quem explica isso é o Supremo Tribunal Federal. Em vários julgados a respeito da ideia de não afetação, o STF aponta como justificativa para a existência do princípio o princípio da tripartição de poderes.
A tripartição de poderes é o fundamento da não afetação. Por quê? Porque quem decide onde será aplicado o valor gasto com impostos não é o legislador, é o Poder Executivo. Ou seja, se o legislador vincula a receita de impostos, ele está interferindo na independência do Executivo para tomar essa decisão. E, portanto, violando a tripartição de poderes e a independência de um poder estatal. Guarde isso, o princípio da não afetação é um desdobramento da tripartição de poderes, é uma forma de garantir a independência do Executivo sobre o Legislativo. Interessante que você saiba também que os impostos no Brasil, em regra, são criados e disciplinados por lei ordinária. Você que é o nosso telespectador fiel aqui do querido programa Prova Final sabe que eu trabalho muito com fixação de conteúdo por meio de músicas, de memória auditiva. Em qualquer site de busca que você digitar meu nome, Alexandre Maza, você encontra o acesso às minhas músicas. Você pode baixar essas músicas e ouvir até a informação ficar gravada. Tem uma sobre isso. É a lei ordinária que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. Lembra como que é? É a lei ordinária que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. Os impostos são criados e disciplinados, em regra, por lei ordinária. Se eu disse em regra, é porque há situações em que o imposto não é criado por lei ordinária, mas por lei complementar. É o caso do imposto sobre grandes fortunas. O IGF é uma exceção, porque ele depende de lei complementar. E os impostos residuais também, aqueles impostos novos que a União pode criar, com fundamento no 154 da Constituição. E a competência para impostos? A competência para impostos, ao contrário da competência para criar taxas e contribuições de melhoria, a competência para impostos é uma competência privativa das entidades federativas. Por quê? Porque a Constituição de 88 distribuiu entre União, Estados e municípios os 13 impostos atualmente existentes no Brasil. Os 13 impostos atualmente existentes no Brasil. Desses 13, 3 são municipais, outros 3 são estaduais e os restantes são da União. E isso é muito perguntado em provas. Quais os impostos municipais, quais os estaduais e quais os federais. E como que você guarda isso? Você tem que guardar usando uma estratégia. É impossível decorar impostos da União, porque são muitos. É mais fácil você guardar os municipais e os estaduais. E o que ficou de fora é federal. E para te ajudar, claro, tem uma musiquinha que é assim, ó. IPTU, ISS, TBI, esses são os 3 municipais, IPTU, ISS e TBI. ICMS, PVA e causa-mortes, esses são os 3 estaduais, ICMS, IPVA e causa-mortes, conhecido como ITCMD. Os 3 primeiros municípios, os outros 3 estaduais, e o que ficou de fora é federal, ó. Então, me ajuda aqui, vamos de novo, ó. IPTU, ISS, TBI, ICMS, PVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, os outros 3 estaduais, que ficou de fora é federal. Você baixa essa música da internet, e aí, quando você for para o seu trabalho, quando você for para a sua faculdade, no caminho, você pode levantar no ônibus, no trem e cantar essa música para as outras pessoas. Não tem o povo que levanta lá, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando. Levanta você também, canta para as pessoas, o povo vai adorar. A dica é acelerar o finalzinho, porque o finalzinho é muito impressionante. Então você vai numa balada, IPTU, ISS, TBI, ICMS, PVA e causa-morte, os 3 primeiros municípios, os outros 3 estaduais, e aí você acelera. E o que ficou de fora é federal.